Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, programa esse apresentado por mim, Harrison Campos, e hoje nós estamos com um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consultoria de imagem, e para isso eu estou com uma convidada mais que especial, ela, Anne Kelly, consultora de imagem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Harrison, muito obrigada. Eu sou a Anne Kelly, consultora de imagem. Eu faço atendimento individual e também, às vezes, é novidade para alguém. Eu faço atendimento também para o lojista, para o varejo também. Muito bacana. Para o pessoal de casa entender, Anne, o que seria uma consultoria de imagem? A consultoria de imagem, a gente cuida de todo o seu exterior. Então, assim, a imagem é tudo aquilo que a gente vê, né, e transmite, é repassado uma mensagem. Então, a gente cuida da sua imagem do pé até a cabeça. Entendi. É tudo, é onde vai o cabelo, a roupa, o calçado, a maquiagem, acessórios, tudo. Tudo. Então, se a pessoa tem dúvida do que usar, se aquela roupa fica bem, se aquela roupa não fica, se o corte de cabelo, é com você que a gente fala. Isso mesmo. Então, tá certo. A gente vê na internet que tá um boom falando sobre coloração pessoal. O que seria isso? Existe mesmo? Isso dá certo? Dá super certo. A coloração pessoal é um dos serviços mais, falados, mais desejados pelo pessoal. É onde a gente faz o teste para saber quais são as cores da sua paleta. Ou seja, quais são as cores da sua beleza, que você já tem, que repete a sua beleza. Isso em pele, cabelo, olhos. Entendi. Esse que é o teste. Então seria, por exemplo, aquela roupa que combina mais com a minha pele. Isso, roupa, maquiagem, acessórios, o cabelo. Entendi. E como funciona essa análise de coloração pessoal? Então, a gente faz do método usando tecidos, que é o método de comparação. Então, a gente vai comparando justamente a cor dos tecidos com a sua pele. Então, a gente coloca aqui na frente, ou então a gente usa uns cards também, que é o mais usado para lojista. Que é um método mais rápido. Tem um método sazonal, que é o mais rápido, que é onde você consegue identificar qual das 4 estações você é. E tem o método sazonal expandido, onde a gente consegue identificar qual estação você é e qual cartela, porque dentro de cada estação tem 3 cartelas. Entendi. A gente vai conseguir ver isso? Com hoje? certeza. Vamos então, dar um exemplo, ótimo. uma palhinha para vocês. Vamos lá. Kelly, qual a diferença entre coloração quente, fria e neutra? Existe? Existe. É a temperatura, uma das principais análises que a gente faz no teste, que é para saber se a pele, ela tem um pigmento, não é por acaso, gente, pele quente ou frio não é por acaso. Quem tem a pele quente vai ter mais pigmento caroteno. Quem tem a pele fria vai ter mais pigmento hemoglobina. Então, aí a gente vai comparando com os tecidos as cores quentes, para ver qual que fica melhor, harmoniza melhor com a sua beleza natural. E quais são as peles frias. E aí, quando a sua principal característica não é a temperatura, a gente considera a sua pele neutra, digamos assim, onde a temperatura não vai ser a principal característica, ou seja, a característica mais importante. Entendi. Mas vamos lá, tirando uma dúvida minha. A gente sabe que tons de pele existem diversos. Mas falando em geral, por exemplo, a pessoa branca, a pessoa parda, a pessoa negra. Existe uma cor que combina mais para certo tipo de pessoa? Não. Na verdade é um mistério e tem certas peles que a gente vê assim e nós consultores fica olhando e, nossa, qual será a paleta? Porque é um mistério e realmente só ali no teste que a gente vai desvendar. Só que tem uma característica, por exemplo, quem tem mais melanina, que é o mais escurinho, realmente provavelmente vai ser de uma cartela mais escura. Por quê? Porque se a cartela ela repete o que você já tem, então provavelmente quem tem mais melanina, tem a pele mais escura, vai ser de uma cartela escura, de uma estação escura. E quem tem menos melanina, por exemplo, você tem menos que eu. Então provavelmente você vai ser de uma cartela mais clara que eu. Então só assim na questão do claro e do escuro, a gente já tem uma noção. Entendi. Então vamos lá. A cartela de cores muda com o tempo? Não.
Gente, isso aí é uma curiosidade bem legal, né? Legal você me perguntar. A cartela de cores, ela não muda. Desde bebezinho, a gente não costuma fazer em crianças muito pequenas, porque não ficam quietas para fazer. Mas a partir aí dos 7 anos, a gente já fez em criança. Não muda até ela envelhecer. O que vai mudar é o contraste. É a diferença que você tem dos tons mais claros e os tons mais escuros em você. Ou seja, qual que é o tamanho da diferença entre os cabelos, o olho, a sobrancelha? Então, conforme vai envelhecendo a pessoa, vai ficando grisalho, vai perdendo o contraste, né? Vai ficando tudo mais igualzinho. Então, o contraste pessoal sim muda, a cartela não. Se a gente te escuta falando, parece que a gente é uma foto, né? Mas Sim. vamos lá. Coloração pessoal é só pra mulher ou também cabe pra homem? Você disse que trabalha até com lojistas, né? Isso. Mas tem alguma coisa assim? O mercado chama mais ou é só pra mulher? Não, é para todo mundo. Todo mundo a coloração pessoal, para mulheres, para criança, para homens. É porque quando fala de beleza, né, as mulheres são mais propensas, né, a ter mais curiosidade quando surge alguma coisa nova, como a coloração. Em muitos lugares ainda é novo. Mas para os homens também super serve. Inclusive a gente vai fazer uma palhinha aí com você para o pessoal entender. Então vamos lá, gente. Então aguardem os efeitos especiais e a gente vai dar uma olhadinha como é essa paleta. Voltando, pessoal, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas famosas palhetas. Vamos lá. Então aqui é uma paleta. O que seria essa paleta? Esse é o card de cores frias, né? Onde os tons são mais acinzentados. Então, quando a gente fala de uma cor fria, vai ter esse tonzinho de mais acinzentado, tudo que é mais azulado, vai ser da temperatura fria. Então, aí a gente compara com a quente, né? Que são Essa seria a isso, quente? que são os tons terrosos. Pode encostar juntinho do seu rosto. Isso. Olá pro pessoal, tá vendo? O que se parece é onde a gente analisa e o cliente também vê o que se parece mais com o próprio tom que ele tem de pele, os olhos, a sobrancelha, o que faz mais parte dele, da beleza que ele já tem, natural. Lembrando que o nosso teste a gente faz sempre de cara lavada, né? Como a gente chama, sem maquiagem, sem nem protetor solar ou creme hidratante, nada, que é para não dar nenhuma alteração no resultado ali, às vezes na viçosidade da pele, Certo. tá? Então aí a gente compara qual dos dois que ficaria melhor no seu tom de pele. A gente vai eliminando. Então esse Nesse seria, caso? nesse caso, o frio. O frio? Ele repete mais a sua beleza. Sua beleza parece ter uns tonzinhos rosados, que também seriam frios. Certo. Então, o frio. Então esse eliminado. Descarta, eliminado. Aí os outros dois. Seria os outros dois, ó. Ah, esse sim. com esse. Então, Que seria o contraste, onde a gente analisa aquilo que eu falei no interior antes, que é o contraste. A diferença entre os seus tons mais claros e os seus tons mais escuros. Né? Seria um baixo contraste, que é o de cá, ou um alto contraste. Né? Seria a cor tem uma coisa, a cor ela nunca pode chegar primeiro que você e nem te apagar. Essa é a regrinha, né, que a gente usa, que a gente sempre fala. Então, o que fica melhor ali? Esse daqui, que é o baixo contraste, ele tá apagadinho. Então, você suporta também diferença grande entre as cores, entre os tons. Então, seria um alto contraste. Esse daqui seria Isso. o meu. Bacana. Vamos lá. Aí seria mais um card de cores quentes e cores frias. Essa é a estação outono escuro, e ali inverno, tons frios, inverno escuro. O que se assemelha mais também à sua característica, né? A sua beleza, que ainda no quesito temperatura. Então vocês conseguem ver de novo que os tons frios cabem mais na beleza dele. Parece que derrete, né? Quando a gente fala que derrete, né? Porque é uma coisa só. Então E esse? Isso, ainda os tons frios. Bacana. Vamos lá. Esse é só colocar o rostinho. Só colocar o rostinho. Esse seria uma primavera. Seria de quente e cores bem intensas, né? Que é onde a gente encontra na estação primavera. Pode colocar o outro que seria o verão. Também de cores claras, mas aí seriam frios. Tá vendo que ainda o frio, né? Realça a sua beleza. Entendi. Ali os quentes. Os cards quentes, esse é o outono, que é de cores quentes e escuras.
Tá vendo como dá uma apagadinha? Parece que tá faltando alguma coisa. E esse seria o frio, que é um inverno. Olha lá, olha que bonito, como o Harrison tá. Então, provavelmente, a sua cartela... A gente fala provavelmente por quê, gente? Às vezes, quando a gente tá fazendo alguma demonstração. Porque a pessoa ainda não tá, às vezes, com o rosto preparado, como a gente falou. A iluminação precisa ser uma iluminação correta. Não pode ter influência de muita luz quente, nem fria. Então, a gente tem todo um material, um espelho que tem a iluminação correta. Mas, assim, tudo diz que você é um inverno. Mas aí, qual dos 3 invernos você é? E como saber isso? Porque aí tem o inverno escuro, o inverno brilhante e o inverno frio. E aí é com um teste mais aprofundado, que tem os tecidos, né? A gente coloca todos os tecidos junto ao seu rosto. Então é um teste mais aprofundado. Entendi. Então, pessoal, guardem aí que eu preciso chamar os comerciais. Só um minutinho. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos, pessoal, com o mitos e verdades. Agora eu vou falar algumas afirmações pra você e você me diz mito ou verdade e faz algumas considerações, tá bom? Vamos lá. Usar minha cartela me deixa com aparência mais saudável? Sim, com certeza. Porque como faz justamente a repetição do que você já tem, então vai realçar ainda mais a sua beleza. Então assim, olha, tenho um evento, tenho um casamento, vou ser madrinha, vou fazer umas fotos, então eu quero 100%, né, mais bonito. Então seria justamente usar as cores da sua cartela. Quando as cores não nos favorecem, ela vai deixar um aspecto mais cansado, mais envelhecido, realçar olheiras, realçar linhas de expressão. Isso realmente isso não é nada real. legal. Vamos lá. Coloração pessoal não tem fundamento técnico? Tem fundamento técnico, sim, que é justamente aquilo que eu estava explicando no começo, né? Que é uma comparação em que a gente vai analisando com a sua pele, com o que você já tem. Então, isso é um fundamento técnico que a gente usa. Com certeza. Então vamos lá, continuando. Depois que descubro minha cartela, preciso trocar todo o meu guarda-roupa? De maneira nenhuma. Não é esquadrão da moda, gente. Pelo amor de Deus. Né? Tem muita gente... Até um dia eu entreguei o meu... uma cliente pediu o meu cartãozinho. Eu tava fazendo umas demonstrações, ela falou assim, e quando eu tiver com condições de trocar todo o meu guarda-roupa, eu te chamo. Mas, né, não é assim, não gente, é calma. Assim. Né? Então, primeiro o autoconhecimento. É conhecer o que funciona pra você, porque às vezes a gente entra num dilema, às vezes toda vez que vai escolher uma roupa, quando vai pra comprar também, e... Só descobrir, ver o que funciona, o que tá errado, ver aonde está o erro, já é libertador. Então, aos poucos, conforme você vai comprando, quantas peças você compra por ano e por mês? Então, vai aos poucos ajustando e também não precisa. Às vezes eu uso peça que não tá na minha paleta, né? Por exemplo, quando eu coloco uma roupa, uma blusa que tá totalmente fora da minha cartela, às vezes que vai me deixar com aspecto, eu sei que vai me deixar com aspecto mais cansado, vai realçar minha olheira. E aí eu compenso no acessório, ou nos brincos, ou num colar, ou na maquiagem, ou no cabelo, quando o cabelo é natural, a gente deixa solto, deixa bastante amostra, assim. Então vai compensar. Então não tem essa questão de, eu gosto muito de tal cor, não tá na minha cartela, vou parar de usar. Não. Pode usar tranquilamente, mas o autoconhecimento é tudo e aí você Sim, aí compensa. Eu utilizo de outras técnicas para realçar a minha beleza. Com certeza. Então vamos lá. A cor do cabelo pode influenciar na minha cartela de coloração pessoal? Sim, com certeza. E é assim um quesito que a gente... É bem legal... É interessante a gente falar, porque assim, tem gente que fala, nossa, fui no cabeleireiro, queria uma cor, queria ficar loira, e aí saí de lá, nossa, e o cabeleireiro é isso, cabeleireiro... Coloca a culpa no cabeleireiro, coitado. E às vezes, né, ele não fez o curso do colorista, enfim, não tem essa parte da coloração pessoal. Então, tá justamente, se a sua pele é quente, você coloca um tom frio, já era. Se a sua pele é fria, você coloca um tom quente...
já era, né? O que a gente costuma muito ver é essa questão com pessoas que trabalham com loiro, né? Isso. Tem pessoas que nasceram pra ser loiras e tem Isso. pessoas que não nasceram pra ser loiras. Só que aí tem a questão também, Harrison, você foi muito bem colocado, porque existe os dois loiros. Então, tipo assim, não, eu quero ser loiro, ok, mas qual o seu loiro? É o quente ou é o frio? Porque o loiro frio, por exemplo, vai ser mais platinado, mais acinzentado, e o loiro quente vai ser mais acobreado, né? Mais dourado. Isso, mais dourado, isso mesmo. Então, assim, tem o seu loiro, né? Entendi. Então, a pessoa que quer ser loira pode ser loira, Pode mas tem ser que achar loira. o tom Isso, deste loiro. Por quê? isso. Porque a gente repara muito que, às vezes, a pessoa fez, o cabelo realmente ficou maravilhoso, o cabeleireiro trabalhou super bem, só que deixou a pessoa velha. Isso, naquela pessoa não se encaixou. Envelhece a pessoa. Então é aí onde entra a coloração pessoal muito importante. Então isso não quer dizer que ela não pode ser loira. Isso. É achar o tom correto desse Achar o loiro. tom correto. Isso tanto para loira quanto para ruiva. Eu quero ficar ruiva. Tem o ruivo quente, o ruivo frio. Eu quero, enfim, então sempre... E essa é a principal característica que às vezes derruba, né? É a temperatura, se é quente ou se é frio. Depois tem os outros detalhes, se vai ser mais suave, se vai ser mais intenso. Mas aí fica características secundárias. Mas a primária mesmo a ser analisada seria a temperatura. Agora uma dúvida minha. Uma das coisas que a gente também vê muito na internet é essa questão, por exemplo, de corte de cabelo. Eles julgam muito o formato do rosto. Mas corte de cabelo também tá ligado com a cor da pessoa? O corte de cabelo com a cor, não, né? Na verdade, como a gente trabalha, analisa toda a imagem, o desejo e a estratégia de imagem da pessoa, o que a gente pergunta, né? Quando ela vai fazer um corte de cabelo e nos procura. Qual que é? A gente primeiro observa as linhas do rosto. São as linhas mais arredondadas, né? As linhas são mais retas. E aí e isso transmite a imagem. Todas as formas, né? Linhas, retas, curvas transmitem uma imagem. Né, uma mensagem, e aí você deseja repetir essas linhas no seu rosto ou você deseja amenizar, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem linhas mais retas no rosto, né, o queixo aqui assim, mais quadradinho. Isso, mais quadradinho, vai demonstrar, vai transmitir uma aparência de mais sério, mais seriedade, né? Então a pessoa gosta de transmitir isso, ok para ela sabe disso primeiro, ok? Ela quer repetir ou ela quer amenizar? Porque às vezes ela fala, não, eu gostaria de transmitir uma imagem mais acessível. Mais leve. Né? Mais leve. Então é justamente onde a gente vai usar o corte de cabelo estrategicamente para isso. A mesma coisa é para óculos, né? Às vezes a pessoa tem ao contrário, tem uma aparência, transmite muito... Se é uma pessoa muito aberta, muito espontânea, e ela queria, às vezes, em alguns momentos... Uma seriedade. Isso, mais seriedade. Até por conta, às vezes, do trabalho dela. Qual o seu trabalho? Né? Qual que é a mensagem que, às vezes, você precisa passar? Então, os óculos também traz isso. Então, vamos alinhar, pegar mais linhas retas para você transmitir... Cores também, né? E as cores no óculos. Para você transmitir aquela imagem de mais seriedade que você está precisando no momento. Outra coisa também que eu percebo muito com os homens agora, a questão da barba, né? Tem diversos tipos de barba e os homens estão usando... Muita barba agora. O que você poderia falar um pouquinho sobre barba? A barba também, gente. A barba, ela, na verdade, entra muito as linhas, né, que a gente tava falando agora, e o contraste. Os homens que têm a barba bastante preenchida, né, eles vai deixando crescer e aí fica bem preenchida. O alto contraste chega primeiro, digamos assim. É onde, às vezes, o homem que ele quer parecer mais maduro, né, de mais idade, essa opção é ótima para ele, porque realmente esse alto contraste, ele vai trazer isso, né? Um aspecto de mais homem, homão, como a gente fala, né? E aí as linhas também da barba aqui, onde é feito, onde é desenhado, aqui também trazem mensagens diferentes também, né? De uma pessoa mais descontraída ou de uma pessoa mais fechada. Então também a barba, ela fala bastante, comunica bastante a imagem dos homens. Entendi. Já que a gente tá falando de cor de cabelo, de barba, vamos mudar agora para o mundo das celebridades. A gente vê que algumas celebridades mudam radicalmente a cor dos cabelos. Um deles, por exemplo, que a gente vai colocar a fotinha aqui. Dá uma olhada, pessoal.
Reinaldo Gianecchini sai do grisalho para um loiro platinado. O que você acha? Uau! Então, ele tem uma beleza assim, né? Admirado por todos. Então, assim, a gente olhando, ele parece ser de uma cartela fria. Então, o platinado dele, ele ficou... É mais natural, o grisalho, né? No caso que ele estava. E quando ele trouxe para um loiro mais quente, abaixa demais o contraste natural dele. Então, é onde a gente fala assim, ficou meio apagado, não combinou muito. Então, é por conta disso, né? Da temperatura que a gente falou antes e do contraste pessoal. Então, é por isso que a gente olha e às vezes não gosta muito, torce bico, é por Vamos isso. lá. Outra celebridade, Ana Hickman. Ana Hickman a gente vê loira sempre. Parece que nasceu loira e vive com aquele loiro sempre. Mas a gente tem algumas imagens de internet com outras cores de cabelo. O que você me diz? A Ana Hickman, ela é um exemplo ótimo, gente. Por quê? Todo mundo conhece a Ana Hickman loira, né? É a marca dela, não existe. Mas esses tempos atrás, eu mesma vi ela ruiva. Quando ela apareceu, eu falei, gente, uau, fiquei de queixo caído. Por quê? Realçou muito mais a beleza dela. Então, assim, brilhou. Sabe, quando chama a atenção assim pro brilho, ela tava muito mais esplêndida, enfim, na questão do brilho, né? A pele parece que até mais viçosa. E o porquê que isso traz? É justamente o contraste. Se você apaga demais, você abaixa o contraste, fica tudo muito, tipo, só de uma cor só. E é isso que ela faz com o loiro, né? Ela traz muito para a cor da pele dela, e a sobrancelha parece que fica bem clarinha também. Mas também às vezes pode ser justamente a estratégia de imagem, de marca dela, né? Que ela tem, né? A gente sabe, imagina que ela sabe disso. Ela sabe disso, que às vezes o ruivo ou o mais escuro um pouco realça melhor. Mas por estratégia de imagem, por desejo de imagem, ela prefere manter assim, ser loira. E também, às vezes, gente... O estilo pessoal da pessoa, que fala da personalidade, ele fala bastante também, né, em como a gente vai, se a gente vai querer, às vezes, estar na nossa cartela de cores ou não. Então, por exemplo, eu sou dramática, né, é o estilo pessoal que fala mais forte em mim. E na minha cartela não tem preto, mas eu, como uma boa dramática, amo preto. Então, às vezes, autoconhecimento, beleza, e aí? Agora, eu vou priorizar a minha cartela ou o meu estilo pessoal? Então, às vezes tem isso também, a pessoa prefere priorizar o estilo pessoal dela, né, do que a cartela de cores em algum momento. Então, pode ser o caso da Ana Hickman, que eu já percebi também, que ela é uma dramática, né, provavelmente um dos seus estilos pessoal, e que às vezes o dramático, ele gosta dessa palidez, ele gosta de transmitir isso, né, que é uma forma um pouco de impacto. Então tá. Última, que eu acho que é a mais polêmica. Marina Rui Barbosa, essa última mudança dela. Ela nunca saía do ruivo e de repente aparece loira. O que você me diz? Apagou também demais, né? Então, assim, gente, ficou muito, onde a gente olha e fala, nossa, como tá pálida, né? Como tá apagada. Então, é justamente porque ela aparenta ser de uma cartela quente, onde a temperatura é a principal característica para ela. É a coisa, assim, mais importante. Então, ela vai e abaixa o contraste, coloca uma cor muito clara, que às vezes até aparenta ser um pouquinho mais frio. Então, é onde meio que derruba ela, né, que a gente fala. Então, assim, ela é linda, maravilhosa de todo jeito, mas aí realmente fica muito distante do natural dela, do que é a beleza dela, né? Entendi. Então, se eu tenho dúvidas com corte de cabelo, se eu tenho dúvidas da minha cor, da cor da minha roupa, de mudar o meu estilo, onde eu te acho? Você pode me achar no momento, né? Eu tenho o meu celular, o WhatsApp. A gente está trabalhando por enquanto com lista de transmissão, enfim, com bate-papo no WhatsApp. E você tem redes sociais também? Não, no momento eu tô sem Instagram, gente, meu Instagram está em construção, mas aí a gente já tá ajustando esse detalhe, mas no WhatsApp a gente... Então, gente, quem tiver interesse vai dar uma olhadinha aqui embaixo e vai estar o número dela, e quem tiver alguma dúvida, entre em contato com ela. Gente, eu amei o programa de hoje, é muito interessante essa questão, né, de paletas de cores, né, e a gente entender um pouquinho mais o nosso estilo, né, e realmente passar uma imagem mais saudável
quem não quer, né? Uma imagem mais bonita, mais saudável e compatível com aquilo que a gente quer mostrar para o mundo, né? Então eu agradeço demais sua presença. Muito obrigado a presença de vocês em casa e aguardem todas as quartas-feiras às 9 horas da noite, tem programa novo aqui no YouTube. Até mais, gente. Tchau, tchau. Mais Saúde. Oferecimento